Olá, seja muito bem-vindo a esta aula. Eu sou o professor Ivelto, formado em matemática pela Universidade Paulista, e aqui vamos tratar do referencial teórico da construção matemática através dos jogos, tá? A construção do ensino matemático, a construção do aprendizado em matemática através de jogos matemáticos. Muito bem. Olha só, através de jogos se pode construir o ensino em matemática e também a aprendizagem matemática sobre determinado tema, sobre determinado assunto ou determinado conteúdo. O ensino da matemática por meio de jogos estimula os alunos a exercitar o pensamento lógico, criando estratégias para conseguir se destacar nas jogadas e alternativas para ganhar as partidas, como também avançar nas estruturas básicas do pensamento. No entanto, através de um jogo, de um jogo matemático, o professor pode conduzir, o professor pode tratar de um tema, tratar de um conteúdo matemático. E os alunos, eles, através de jogos matemáticos, eles podem desenvolver o conhecimento, desenvolver aquele pensamento, uma lógica. Podem também criar uma estratégia no jogo para se destacar naquele jogo, naquele jogo em que ali se estimula em determinado conhecimento dentro da matemática. Aqui, três autores, Smol, Diniz e Milani, sugerem formas de utilização dos jogos para o ensino e para o aprendizado dos alunos em sala. Realizar o mesmo jogo várias vezes para que o aluno, para que o educando, tenha tempo de aprender as regras e obter conhecimentos matemáticos com esse jogo, ou com esses jogos. Isso também vale para um conteúdo, para um assunto que o aluno está aprendendo. Então, vai ter ali aquele conhecimento teórico, e vai ter a prática daquele conhecimento teórico que o aluno está vendo ali em matemática. O aluno está estudando determinado assunto, determinado conteúdo, determinado tema. E o que ele está vendo, aquela parte teórica, toda aquela parte teórica vai sustentar, vai dar base para o aluno para quando o aluno for resolver na prática uma questão, um problema em cima daquele assunto. Então ele vai precisar daquela teoria, daquele embasamento. E o aluno vendo com cautela toda aquela parte teórica, toda a teoria, ele vai ter muita competência para quando for encarar um exercício, para quando for encarar um problema, uma questão e desenrolar aquela questão, solucionar aquele problema proposto. E treinar, colocar em prática várias e várias vezes um problema ou alguns problemas semelhantes, isso daí ajuda, fortalece para que o aluno consiga consolidar aquele conhecimento. O mesmo acontece com os jogos, Esses três autores aí fazem destaque aos jogos, a repetição daquele jogo para a consolidação do conhecimento do aluno. Olha só, eles sugerem, os três autores, formas de utilização dos jogos. Realizar o mesmo jogo, aquele mesmo jogo, colocar em prática várias vezes, realizar o mesmo jogo várias vezes, para que o aluno tenha tempo de aprender as regras e obter conhecimentos matemáticos com esse jogo. Incentivar os alunos na leitura, na interpretação e discussão das regras do jogo. Então, isso vai depender de cada jogo, Tem jogo que tem muitas regrinhas, Tem jogo que leva um tempo para o aluno, para o indivíduo interpretar, entender aquele jogo. Então, tudo isso vai fazer parte do contexto do jogo. Então, entender aquele jogo, interpretar aquele jogo, saber das regras daquele jogo, vai fazer com que o indivíduo, vai fazer com que o aluno seja um cara bom naquele jogo, seja uma pessoa boa naquele jogo. E isso leva tempo. Para que o aluno consiga ser bom em determinado jogo, para que o aluno consiga
ir bem, né, em determinado conhecimento, né, na prática ali de determinado conhecimento, de determinado conteúdo, ele precisa de um tempo. Então, tem de ser repetitivo. E é isso que esses três autores aqui fazem destaque na repetição, né, jogar os jogos várias vezes, né, para a construção do conhecimento, né, matemático através de um jogo. A matemática, pelo viés da BNCC, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, é a parte comum, tá bom? A gente tem também a parte diversificada aí de conhecimentos, mas tratando aqui da BNCC, que é a parte comum, não é só um manancial de números, né? A matemática ela não vai ser só um manancial de números, né? De operações e de formas geométricas, né? Muitas pessoas acreditam que a matemática se resume a isso, né? A números, a operações matemáticas e a formas geométricas. A matemática é também um jogo, né? Então, existem jogos aí que podem favorecer na construção do conhecimento matemático. A matemática também ela é uma linguagem, ela é uma forma de ver e de modelar a realidade, né? Aquilo que está em nossa volta. Eu costumo dizer que a geometria ela está facilmente ao alcance dos nossos olhos, né? É só a gente olhar, né, em nossa volta que a gente consegue notar a geometria, né? Ou um pouco de geometria. Então, a matemática ela é uma estrutura de pensamento, né, como outras disciplinas, né, como outras áreas. Um exercício criativo em um campo de desenvolvimento de múltiplas habilidades. Na matemática, o aluno ele vai conseguir desenvolver, ele vai conseguir explorar, ele vai conseguir descobrir em si muitas habilidades. E aqui eu estou dando ênfase na BNCC, tá? No viés da BNCC, daqueles conhecimentos, né, comum a todos, né, os estudantes aí do Brasil, né, espalhados aí pelo Brasil. Então, a matemática ela não vai ser só restrita a números, às operações e às formas geométricas. A matemática ela existe para que o aluno consiga explorar habilidades, né, consiga desenvolver aí habilidades e mais competências para que tenha sucesso na vida por meio, né, através aí dos estudos. Muito bem, vamos avançar. O jogo na educação matemática passa a ter o caráter de material de ensino quando considerado promotor de aprendizagem. Então, o professor ele vai levar para a sala, né, um jogo para conduzir ali seu ensino, né, para conduzir ali o processo de ensino e de aprendizagem em sala, né, dentro de determinado tema, dentro de determinado assunto, dentro de determinado conteúdo. Então, a partir dali, né, vai ser explorado determinado conhecimento, vai ser explorado determinado tema, né, através de um jogo. Então, através de um jogo, né, por meio de um jogo, o professor vai passar determinado ensino para os alunos, né, vai tratar de determinado conhecimento com os alunos. E através daquele jogo, né, já tendo aquele olhar, né, tendo aquela vista por meio dos alunos, através daquele jogo, os alunos eles vão estar explorando ali o conhecimento, né, e desenvolvendo capacidades, habilidades e tudo mais. Aí, o jogo na educação matemática passa a ter caráter de material de ensino, né? Então, o professor ele vai levar um jogo para ensinar, para tratar de um conhecimento, né? E aquele jogo vai estar promovendo a aprendizagem dos alunos, que é o que é de mais importante, né? A promoção da aprendizagem, fazer o aluno aprender, né? E fazer o aluno aprender de uma forma diferente, de uma forma dinâmica, faz total diferença na vida do aluno, faz total diferença no ensino e na educação. A criança colocada diante de situações lúdicas, né, seja de um jogo, de uma dinâmica que o professor leve para a sala, aprende a estrutura lógica da brincadeira e, deste modo, aprende também a estrutura matemática presente ali naquele jogo, tá? Naquela dinâmica ali que o professor está trabalhando ali em sala. Nas aulas de matemática, os jogos ajudam a criar contextos de aprendizagem significativos. Veja bem, determinado conhecimento, determinado assunto que o professor leva para a sala de aula, né, para os alunos, né, para uma turma,
aquilo tem que fazer sentido na vida do aluno. Então, o professor, ele não tem que levar por levar determinado assunto, determinado tema, determinado conteúdo para tratar com seus alunos, né? Aí vai ter lá os recursos que o professor vai trabalhar, que pode ter como recurso um jogo matemático. Aquilo tem que fazer sentido na vida do aluno, tem que ter significado na vida do aluno. Então, ele não pode passar aquilo para o aluno por passar, né? Por ter que cumprir um cronograma, aquela aprendizagem, né, que os alunos vão estar tendo contato, né, para estar absorvendo, aquele conhecimento que os alunos vão estar tendo contato, precisa ter significado real na vida daqueles alunos. Mas é preciso acertar na escolha e compreender como os indivíduos se relacionam com o jogo. No caso, compreender como que aqueles alunos se relacionam com o jogo. Eu não posso levar um jogo que para o aluno não tenha relação com aquele conhecimento, com aquele tema. Então, o professor tem que levar um jogo, né, que tenha, obviamente, uma relação com aquele conteúdo, com aquele tema que ele está tratando em sala. E aquilo tem de ter significado na vida do aluno, né, no dia a dia do aluno. Então, o aluno vai brincar, vai jogar aquele jogo e o aluno tem que aprender a matemática, tem que aprender um pouco de matemática por meio daquele jogo. Através daquele jogo, tem de ter um sentido na vida do aluno, senão isso não vai ter, não vai alcançar aquelas finalidades da educação que a gente tem. Então, o professor ele tem que compreender como cada indivíduo não, né? Como que a turma, né? Como que a classe está se relacionando com aquele jogo e como que eles estão atrelando isso ao conhecimento, né? Ao conhecimento teórico, né? A parte teórica do conhecimento. Por isso que aqui está sendo destacado, ó. Mas é preciso acertar na escolha e compreender como os indivíduos, né? Como os educandos, como que os alunos estão se relacionando com aquele jogo matemático proposto pelo professor ou pela professora. Aqui temos uma ilustração, né, de um aluno, né, de um educando que está tendo ali contato, né, com o conhecimento matemático e está envolvido numa dinâmica, né, numa brincadeira, né, em um jogo matemático. E isso tem de estar fazendo total sentido na vida do aluno, né? Tem de ter significado na vida do aluno. Não pode o professor levar um jogo por levar para os alunos simplesmente ali brincarem. Ensinar matemática é desenvolver o raciocínio lógico. Então, levar um conhecimento matemático para os alunos, né? Levar um tema para discutir, para tratar ali em sala, pensar também no desenvolvimento do raciocínio lógico do aluno. É estimular o pensamento independente dos alunos, é estimular a criatividade e a capacidade dos alunos resolverem aí problemas, né, demandas complexas da vida que vão estar surgindo dia a dia na vida do aluno. Os educadores, né, os professores, devem procurar alternativas para aumentar a motivação para a aprendizagem. Então, para que os alunos tenham curiosidade, né, sobre determinado tema, sobre determinado conteúdo, para que os alunos tenham gosto pela aprendizagem, né, tenham gosto em aprender, então o professor ele precisa alternar, ele precisa, sei lá, levar uma dinâmica diferente, um jogo diferente. É claro que não somente é uma dinâmica diferente, um jogo diferente, mas aquilo tem que estar atrelado ao tema ali que o professor está tratando do ensino. Então não pode ser uma coisa simplesmente por ser, tem de ter relação com aquilo que o professor está trabalhando. Então, a matemática, né, os jogos, né, vão desenvolver autoconfiança, a organização, a concentração do aluno, a atenção do aluno. Então, um jogo, né, pode beneficiar em tanto, né, a capacidade aqui de atenção. Então, se o professor leva ali algo diferente para a sala de aula, leva uma dinâmica, leva um jogo, ele está buscando chamar a atenção dos alunos, né? Então, vai desenvolver também o raciocínio lógico dedutivo e o senso cooperativo, né? De cooperação, né? De ajudar um ao outro.
estimulando também a socialização e aumentando as interações do indivíduo com outras pessoas. Então esses são os benefícios, né? Os benefícios de uma dinâmica diferente, de um jogo, né? Que a partir dali o professor vai estar conduzindo o processo de ensino e de aprendizagem em sala de aula. Os jogos, se convenientemente planejados, são um recurso pedagógico eficaz para a construção do conhecimento matemático. O uso de jogos no ensino da matemática tem o objetivo de fazer com que estudantes gostem de aprender essa disciplina. Então, a matemática ela é uma disciplina que, pela grande maioria dos alunos, né, por grande parte dos alunos, a gente sabe que é uma disciplina que ela é meio que ignorada, né, rejeitada, deixada de lado, né, para os alunos terem isso em mente de que a matemática é algo muito complexo, é algo muito difícil de ser entendido. Então, por meio de uma dinâmica, por meio de um jogo, o professor pode estar convencendo, né, trazendo o aluno, né, trazendo a atenção do aluno, né, e fazendo com que a partir dali o aluno consiga gostar da matemática, né? Que a partir dali o aluno consiga ter o gosto pela matemática. Mas isso vai de cada professor, vai de cada instituição escolar.